E aí também vem um apoio do governo do Estado, que é fundamental. Um apoio financeiro, porque se é um apoio financeiro... E eu estou animado que a gente vai conseguir, porque eu já tive a sinalização positiva de um aporte financeiro para a gente fazer 4 grandes ações de cidadania, que eu ainda não falei sobre as ações de cidadania da Defensoria, mas que é um braço importante da instituição. E a gente tem 4 grandes ações de cidadania já programadas ou já sinalizadas com um aporte financeiro do Estado para realizar. E cada ação dessa de cidadania representa 30 mil atendimentos, 35 mil atendimentos. Em quantos dias? 30 dias. 30 dias. Com 100 servidores. Então, eu vou explicar quais são cada uma das 4 grandes ações. São grandes ações, as grandes, porque ação de cidadania... Ações sociais, no caso. Ação social, porque as ações sociais da Defensoria ela está fazendo o tempo todo. Sim, mas são ações sociais mais focadas, né? Mais centradas em... A gente vai ter 2 grandes ações de cidadania, talvez as maiores que esse Estado já viu, que é a Expedição Oeste 3 e o Marajó 360. Tá? Elas são irmãs gêmeas. Inclusive, a Expedição Oeste 1, a Expedição Oeste 3, o que é isso? A Defensoria Pública vai alugar um barco, uma balsa, um barco grande, e nesse barco vão 100 servidores da instituição. Vamos primeiro para a Expedição Oeste 3. Tá? Que é a primeira ação. Que é a primeira ação, tá? Ela vai atender os municípios. Eu vou primeiro explicar o que é. Perfeito. Tá? E quais são os serviços. Porque os serviços são iguais nos 2, tá? No Expedição Oeste 3 e no Marajó 360. Só muda os lugares, no caso. Só muda os lugares. Perfeito. Tá? Então, numa grande embarcação, nós vamos com 100 servidores, cada uma dessas operações, que aí vai defensor e servidores da instituição. Os serviços são os atendimentos jurídicos da Defensoria Pública, a gente entra com ação judicial e tudo. A gente já vai ser no geral ou tem algumas especificações dessas ações que vai ser feito? São aquelas massificadas, inclusive a gente comunica ao Tribunal de Justiça, né? E o Ministério Público. E são casos de família, retificação, são coisas mais simples, aquilo que numa mesa, juiz, promotor e defensor faz ali na hora e o cidadão sai com a sentença. Guarda, criança, sai com a sentença na hora. Divórcio com criança. Além, a gente emite RG, CPF, certidão de nascimento. Certidão de nascimento eu vou fazer um recorte. Certidão de nascimento, a Defensoria emite a segunda via de certidão de nascimento de qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, a pessoa que mora em uma localidade aqui no Pará, mas ela é do Maranhão, lá do interior do Maranhão, ela perdeu a certidão de nascimento dela, e quando ela perde a certidão de nascimento, ela não consegue tirar nenhum outro documento. Sim. Mas a Defensoria Pública tem um convênio com a Associação Nacional dos Registradores Civis. João, mas essa segunda via não é paga? No atendimento da Defensoria Pública, não. Tá, ela porque quando é em cartório, né, tem que pagar essa segunda via. Se você for no cartório, o cartório vai lhe entregar a segunda via, mas ele vai lhe cobrar 2 taxas. Ele vai lhe cobrar a taxa da busca e vai lhe cobrar a taxa da segunda via. A taxa da busca, se você for no cartório que não é o seu cartório. Não, a Defensoria Pública não. Como a gente tem acesso ao sistema, a gente faz a busca e a gente emite, se a certidão já estiver digitalizada, a gente emite na hora a certidão. Nossa, bacana. Tá? Então, totalmente gratuito. João, vocês deparam com a situação da pessoa nunca ter tirado uma certidão de nascimento? Faz. Como é feito o procedimento? Se nessas ações a pessoa não tiver documento nenhum, aí existe uma instrução normativa do Conselho Nacional de Justiça, que depende, que é chamado registro tardio, né? E aí o defensor público faz o procedimento. Depende da idade da pessoa e dos documentos que ela tiver. Mas se não tiver nenhum documento? Porque como ela não tem uma certidão de nascimento, tem né? Pessoas que são analfabetas. Né? Não tem nada. É porque eu estou te perguntando... 8% das pessoas não tem documento nenhum. 8%? 8%. Esses são os dados da ANOREG, da Associação Nacional dos Registradores Civis. É muito, né?
É muito. Como que faz, João, até por uma curiosidade pessoal, como que faz com essas pessoas que não têm nenhum documento? Haja vista que pode ocorrer um grande problema. Se a pessoa tiver cometido crime em outro estado, aí entra numa situação dessa e pede uma nova documentação para se eximir da responsabilidade. A defensoria nessa ação é complexo. A defensoria não vai sozinha. A Polícia Civil vai com a gente. Tá? Então vai a Polícia Civil e vai... normalmente a ANOREG vai junto. Tá? A ANOREG vai porque a gente vai interligando os cartórios locais. Tá? E a Polícia Civil está com a gente. Tá? Então a gente vai procurar a pessoa no sistema do governo, de identificação civil. Vamos botar a digital dele aqui, vamos ver se acha. Faz uma análise primeiro. Entendeu? Tá. A digital dele não achou? Então, vem cá com a conta digital aqui rapidinho. É porque eu fiquei pensando nessa situação. Até porque, na verdade, quando eu falo assim, olha, a gente emitiu 100 mil RGs, na verdade, a Defensoria não emitiu nenhum RG. Né? Quem emitiu foi a polícia, em parceria com a Defensoria Pública, né? Quer dizer, a gente em parceria com a polícia, né? Porque quem emite o RG de fácil, o RG é um serviço da polícia. Da polícia, mas assim, a gente tem um termo de cooperação técnica com a polícia e assim, os equipamentos, a embarcação, os servidores são da Defensoria Pública, mas vão realmente, uma parte pequena da equipe são realmente cedidos da polícia para fazer o trâmite. Para fazer uma parte do trâmite de identificação. Sim. Então, assim, a pessoa diz para mim, olha, eu sou fulano de tal. Aí a gente vai ver no sistema se ele é o fulano de tal. Aí eu jogo aqui, aparece o rostinho dele, da origem dele, eu olho no sistema, não, aqui é o Paulo, ele é nascido aonde? Tá aqui o teu pai, qual é o nome do teu pai, da tua mãe, não sei o que. Confere. Entendeu? Teu CPF, tudinho. Passa o dedinho aqui. Passa o dedinho. Aí não apareceu em sistema nenhum. Aí essa pessoa não existe. Aí ela vai ter que... Aí a gente vai ter que tirar o documento dessa pessoa. Aí tem um procedimento lá. Ela precisa de 2 testemunhas. Ela precisa de 2 testemunhas, né? Que vão assinar, vão fazer uma declaração. Que essa pessoa é a fulana de tal. A gente faz uma declaração. Aí a gente tira a certidão de nascimento dessa pessoa. Depois a gente tira o RG e o CPF dessa pessoa. Porque sem essas documentações ele perde todos os direitos, né? Normalmente uma pessoa dessa pode ter direito a benefício, uma série de coisas. Pra gente aqui em Belém, aqui no centro urbano como Belém, isso é algo até, sei lá, incomum, impensável. Logo que você falou 8%, a gente fala, mas 8%? Onde estão essas pessoas, né? A gente pensa assim, isso é impensável. Mas acontece muito. Mas quando você vai por Expedição Oeste 3, que eu estou falando lá de Almeirim, de Faro, de cidades que ficam lá na Calha Norte, ou então na região do Marajó, de Moaná, das cidades lá do Marajó. Da cidade de Ribeirinho. De pessoas que moram na zona rural. Por que a pessoa muitas das vezes não tem documento, Paulo? Porque o pai perdeu o documento e a criança ficou sem documento. Digamos que a mãe tenha perdido a certidão de nascimento dela. Ela não consegue tirar a certidão da filha. Aí, a filha teve filho. Sim. Aí, meu amigo... Efeito cascata. Aí vem um efeito cascata. Total. E são pessoas que moram em zona rural. Zonas rurais afastadas. E aí isso vai gerando um efeito cascata, e são os dados da ANOREG, né, da Associação dos Cartórios. A Expedição Oeste 3 vai para Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Porto de Mós, Praína e Terra Santa. Alenquer é lá perto de... A última cidade, a cidade mais longínqua dessa... Próximo Santarém, não é? A última cidade é Faro. Faro é divisa com o Amazonas. Então é assim. Vocês vão. Tudo. Embarcado, são 30 dias. Né? Então eles embarcam aqui em Belém, entendeu? Aí vão atendendo cidade. E assim, a embarcação para numa cidade, atende 2 dias. Um dia navegando, 2 dias atendendo. Navegando, atendendo, até chegar ao município de Faro. Aí de Faro, volta para Belém.
e a equipe ganha uns dias de descanso aí, porque realmente... Merecido, né? Merecido que é puxado, tá? Já o Marajó 360, o Marajó 360 foi um nome bonitinho, mas ele não dá a volta no Marajó. Eu imaginei o Marajó. Vai ser só em Marajó. Marajó 360 é só um nome bonitinho, porque de fato não existe esse 360. É um 360, mas não é, entendeu? Porque na verdade o Marajó ele é ocidental e oriental, né? Então ali o Marajó que a gente chama de ocidental, Breves, aquela região de Breves, e o oriental, que é Soures, Salvaterra, cidades que ficam desse lado aqui. Mas vai atender os dois lados. Então ele passa na frente de Belém, ele vai para um lado que atende em Breves, a região de Breves, depois ele passa na frente de Belém, eu troco a equipe, inclusive essa equipe não vai ficar embarcada 30 dias, ela vai ficar 15 dias. 15, né? Vai entrar, são duas equipes. De 15 logística, né? É uma logística imensa. Nesse aqui, Ponta de Pedras, Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Portel, Gurupá, Cachoeira do Arari, Chaves e Afuá, tá? Chaves e Afuá. Essas cidades são as cidades do Marajó 360. Fora esse, eu tenho duas outras muito grandes que vão acontecer, essas são... Região metropolitana. Não, são no sul do Pará, tá? Tem uma que é chamada Lago de Tucuruí, que a gente atende a região ali do município de Tucuruí, as cidades ali de Tucuruí, e a Expedição Araguaia 2. A Expedição Araguaia, a Defensoria ela tem uma carreta de atendimento, então a gente aluga... A Defensoria é um negócio engraçado, porque a gente atende, a gente aluga barco, a gente tem carreta, a gente vai de avião, a gente já fez atendimento, a gente gravou o pessoal indo de búfalo, de cavalo, a gente tem essas imagens do pessoal indo de cavalo para o atendimento, entendeu? É um negócio pessoal meio arretado mesmo. É porque tem que ser, né? Tem que ser assim, é porque a gente... isolada, regiões A gente quer ir, muitas das vezes, aonde o cidadão está realmente para realizar esse atendimento. Não tem outra forma de chegar lá. E aí eu estou lhe falando de atendimento de avião, e aí eu vou lhe explicar. Porque esse é um assunto que está quente, mas é um assunto que a Defensoria já faz há um bom tempo. Nós temos um projeto que foi inscrito, inclusive, no Prêmio Inovare, que eu vou estar agora terça-feira em Brasília, conversando com a ministra Sônia Guajajara, para tentar obter recursos para aumentar, para expandir esse atendimento. A Defensoria tem um projeto chamado Enxerga-me Brasil, que é um projeto de atendimento em distritos indígenas, para atender indígenas. Então, são localidades que, muitas das vezes, a gente só consegue chegar através de forma aérea. E aí, novamente, eu tenho que agradecer o apoio do GRAESP, do Grupamento Aéreo do Estado do Pará, que dá o apoio à Defensoria Pública. E pela situação que nós estamos vivendo agora, né, realmente é uma situação muito delicada. Mas isso já é um atendimento que a Defensoria Pública já faz há um bom tempo. A Defensoria, nesse atendimento específico, ela realizou 5.000 atendimentos de indígenas no ano passado. Do 1.600.000 atendimentos que a Defensoria realizou, 5.000 foram de indígenas no ano passado. Vocês pretendem também expandir esse atendimento. Uma curiosidade, mas muitas dessas ações na Defensoria Pública Federal, não? Não. O atendimento ao indígena, ele é um atendimento concorrente. E muito do que a gente faz vai depender da demanda. Depende da demanda. E é do âmbito... Se o indígena quer uma ação de guarda, digamos, do filho dele, porque quando a gente pensa em indígena, nem sempre existem indígenas nem tanto... Deputados, né? Que vai mudar o tipo de ação, né? Nem sempre existe uma expressão específica, não é tão afastado. Nem é socializado, eu sei ter a expressão. Eu também entendi. Defensor, deixa eu te perguntar, pela situação... Isolado, existem comunidades. Eles têm
isoladas e tem umas que já estão que já são integradas à nossa comunidade local. Em relação a essas demandas deles, pelo que a gente está vendo agora... Eu vou lhe explicar qual é a principal demanda. Pois é, isso que eu queria saber. O que a defensoria faz quando ela chega lá, tá? Então, a gente vai lá com o grupamento aéreo e eu acho que esse talvez... o que esse ano eu ainda eu me comprometi com a equipe, que eu vou com eles, passar uma noite com eles nesse atendimento, umas 2 noites com eles no atendimento, que eu acho que é o que falta para eu cumprir meu mandato. Porque eu participo das ações. Então, a defensoria vai de forma aérea ou de barco, enfim, até de cavalo para chegar na localidade, porque tem localidade que não chega carro. Então, é cavalo mesmo. Se for no Marajó, tem lugar que é alagado que a pessoa tem que ir de cavalo. Tem que escolher a época do ano ainda. Né? Tem que escolher a época do ano. Então, a equipe da Defensoria chega lá na comunidade, antena via satélite. Esses não têm RG nem certidão de nascimento. Então, a gente tem um protocolo de atendimento em distritos indígenas, para indígenas. E aí a gente tira a certidão de nascimento e tira o RG de acordo com o nome indígena deles, o nome indígena, respeitando essa questão. Tem todo um procedimento, a cultura. E essas pessoas, pode ter pessoas que não falam, né, o idioma. Como é que vocês fazem essa situação? Mas sempre tem um tradutor. Sempre vai um tradutor. Normalmente a defensoria não vai sozinha. A gente não vai sozinha porque a gente não chega lá. Normalmente a gente vai a gente acerta o atendimento ou com a FUNAI ou com a SESPA, a Secretaria de Saúde do Estado, que existe um núcleo de atendimento ao indígena. Então a gente... Para vocês terem esse suporte já tem toda a logística, né? E poder dar o suporte para eles. Então assim, a gente não vai só tirar... Eles irem não saber dar esse suporte para eles. A gente não tira só documento. A defensoria vai tirando documento, aí vai a SESPA junto, leva a questão de saúde, leva a questão de vacinação, leva a questão de tratamento odontológico, outras questões que eles precisam lá. Uma ação maior, né? Uma ação social maior. Uma ação maior. Existe um... Qual é o recorte do Ziano? A gente está indo agora no dia 31 lá com a Sônia, né, com a nossa ministra dos Povos Originários, porque no estado do Pará é estimado que nós tenhamos 65 mil indígenas e a Defensoria Pública atendeu 5 mil. Então, ainda faltaria 60 mil indígenas a serem atendidos pelos serviços da Defensoria Pública, a tirarem essa documentação básica e para que a gente